Olá, amigos da Rádio Vibe Mundial. Muito bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, muito bem, né? Estamos começando hoje um programa aqui pela Rádio Vibe Mundial 95.7 FM e hoje um cenário diferente, né? Mas com muito carinho, com muita atenção para você, viu? Então hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o tema do silêncio, o silêncio interior. Então, será que você consegue silenciar? Então, nós vamos conversar um pouquinho, bater esse papo aqui interessante, para que a gente possa falar um pouquinho para você aí sobre essa questão do silêncio. O que é essa perspectiva do silêncio interior, para que a gente possa transformar, aos pouquinhos, transformando o nosso interior, viu? Então, essa questão do silêncio é muito interessante e eu me veio na cabeça justamente para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre essa perspectiva do silêncio, né? O silêncio é muito interessante porque nem sempre a gente consegue fazer esse silêncio. E esse silêncio interior, ele não é necessariamente não se posicionar. Ele é exatamente esse mergulho dentro de si para que você tenha condições de olhar para dentro e ver exatamente o que está acontecendo com você. Porque veja só, apenas quando nós conseguimos silenciar a nossa mente, gradativamente o coração também ele silencia. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje, porque é muito interessante esse fato de você, muitas vezes, né, tem aquelas situações que você olha e diz assim, puxa, será que eu dou conta aqui com essa situação? Tanta coisa acontecendo na minha vida, será que eu dou conta de manter esse equilíbrio, esse silêncio interior para tentar sacar qual é o próximo passo evolutivo diante da nossa vida, né? Certa vez eu estava numa aula e em muitos dos cursos, né, que faço, e estava numa aula e o professor dizia assim que não existe várias transformações, não existem vários desenvolvimentos, existe um desenvolvimento apenas, que é o desenvolvimento da alma, que é o desenvolvimento da nossa espiritualidade, do nosso espírito, né? Não existe tantos desenvolvimentos, existe sim apenas um. Eu achei que aquilo fez muito sentido para mim, né? Fez sentido para a turma ali, que estava justamente procurando essa dinâmica, essa saída, né? Que é compreender o que nós estamos fazendo aqui, né? E a perspectiva do silêncio é muito importante para que a gente tenha condições de compreender o que nós estamos fazendo aqui. Porque são tantos os caminhos e são tantas as informações que vão surgindo ao longo do tempo, justamente para que a gente tenha condições de compreender o que está acontecendo. Só que acontece que existe uma dinâmica muito delicada, que é a dinâmica do quanto que você acaba muitas vezes potencializando os seus pensamentos, e esses pensamentos acabam ficando cada vez mais, acabam gerando cada vez um incômodo maior, né? Esse incômodo, ele vem porque quando você pensa, existe uma estrutura dentro de você, né, que é a sua estrutura da racionalidade, que ela tem como objetivo te trazer opções. Então, se você precisa resolver uma determinada situação e você já pensou e conseguiu chegar em algumas soluções, e essas soluções específicas, elas não conduzem a uma decisão, pode ter certeza que a sua mente, ela está querendo te ajudar, ela está trazendo opções. Mas essa quantidade de opções você não está conseguindo assimilá-las para conseguir perceber o que fazer daqui para frente. Ou seja, você não consegue pegar aquela coletânea de informações que a sua mente gerou
e transformar isso em algo que é um passo adiante. Ou seja, aquele passo ele se torna muito difícil de ser compreendido. Geralmente, quando isso acontece, é porque você está uma desconexão entre mente e coração, ok? É muito interessante, segundo a medicina chinesa, quando nós precisamos acalmar a mente, um dos meridianos que são realizados é o meridiano do coração. Né? Não é interessante isso? Porque a partir desse momento onde o coração ele precisa ser acalmado para que a mente possa ser acalmada. Olha que interessante da medicina chinesa. Assim é a sua mente, né? Ou seja, se existe uma desconexão com o coração, a mente ela começa a trabalhar de forma ininterrupta, tentando gerar uma conexão com você, justamente para que você encontre a solução. Então, sua mente, o tempo todo, a sua racionalidade, ela está querendo te ajudar. Acontece que, se você está desconectado do seu coração, se você está com dificuldade de fazer esse silêncio interior, certamente você vai ter dificuldade, sim, de olhar para determinada situação e conseguir compreender, né, o que fazer daqui para frente. Então isso é tão interessante, sabe? Porque eu vejo tantas pessoas assim, com muitas dificuldades de conseguir definir desde uma coisa simples a algo mais complexo, né? Que diria algo mais complexo, né? Mas existem pessoas que convivem muito bem, lidam muito bem com situações mais simples e uma decisão muitas vezes posterga, pensa muito. E tem pessoas também que têm uma dificuldade muito expressiva de falar, né? De falar e de se conectar com esse cenário, né? A partir disso, quando a pessoa tem uma dificuldade de falar, ela tem uma dificuldade de se posicionar, certamente os pensamentos eles vêm de uma forma onde existe toda uma estrutura preparada para que você tenha condições de processar todo esse conteúdo e de uma maneira assim onde se torna muito desafiador, né? Ou seja, toda a estrutura fica preparada para te trazer soluções, só que por conta da desconexão com o coração, da falta de silêncio, a pessoa não consegue ter a saída. E tem pessoas que já têm uma facilidade na fala, né? E muitas vezes uma certa dificuldade em conseguir assimilar algumas informações de forma rápida, né? Eu não sei se você já teve alguém próximo de você que, quando viu, já falou. Ou se você é assim também, né? Quando você menos espera, você já falou, você já entrou em contato ali com uma determinada informação, colocou para fora, e aí você não sabe muito bem o que fazer depois que você já colocou para fora, né? Exemplos não faltam, seja em situações do dia a dia, em personagem de um filme, por exemplo. Isso é muito retratado, né, como uma questão ali, uma questão onde a pessoa ela não controla essa emoção e simplesmente coloca para fora. Então, tudo isso tem a ver com essa dificuldade do silêncio, né? Então, por exemplo, nós temos práticas, né, de meditação, né? Existem práticas de meditação transcendental, meditação guiada. Ou seja, você pode fazer uma busca, seja no YouTube, seja nos sites de pesquisa, e pesquise sobre essas meditações, né? Porque isso ajuda muito você olhar para toda essa estrutura e entender assim, puxa vida, como é que eu vou adiante? Como é que eu
posso então compreender o que significa esse sentir, né? Esse sentir o silêncio, porque esse silêncio interior que eu digo, ele não é pensado, ele é sentido. Muitas vezes as pessoas pensam, puxa vida, mas como que eu posso compreender o que é esse sentir o silêncio, né? O silêncio é não falar. Olha, é extremamente difícil você não falar internamente, né? Ou seja, de você evitar que não passe nenhum pensamento na sua cabeça. Talvez um monge, né? Na sua mais alta forma ali de meditação, talvez ele consiga muito facilmente. Mas nós aqui, né, mortais, nós temos certa dificuldade, sem dúvida nenhuma, de compreender o que significa esse silêncio, né? Então, diante a isso, eu gostaria que você parasse e pensasse assim, puxa, se é tão importante eu fazer esse silêncio interno, e o silêncio não é não falar, né? Esse silêncio interno é você conseguir, independente de tudo, manter a sua mente serena e a conexão com o seu coração para que você possa sentir qual é o próximo passo evolutivo na sua vida. Isso é muito importante porque, diante a tudo que nós vamos atravessando na vida, são tantos desafios, tantas situações delicadas, é tanto nervoso que muitas vezes nós passamos, que ao longo do tempo nós vamos sofrendo assim uma certa dificuldade de conseguir conectar com o coração. É tanto pensamento, é tanta provocação que, diante a tudo isso, existe uma dificuldade muito significativa de você conseguir conectar com o seu silêncio interior, se conectar com o seu coração, né? Então, as práticas meditativas ajudam muito, né? As práticas contemplativas e de oração também ajudam muito. Sabe que descobriram recentemente, em uma pesquisa, descobriram que quando nós meditamos, quando nós oramos, rezamos, né, ou contemplamos, nós aumentamos a nossa capacidade de decisão. Olha que interessante isso. Quando você está orando, quando você está meditando, você se conecta com o quê? Com o sentir, certo? Quando você se conecta com o sentir, você está conectando com o coração. Essa conexão com o coração, conexão com o sentir, habilita, isso eu estou falando a nível energético, né? Habilita que você possa ter calma para tomar algumas decisões. Mas sabe o que descobriram também? Que a partir dessas práticas de uma meditação, de uma oração, ou até mesmo de uma contemplação, nós também aumentamos a irrigação do nosso lobo pré-frontal, que é essa parte do cérebro aqui que fica na região da nossa testa, né? Então, e essa é a parte responsável pela tomada de decisão. Olha que interessante. Então, quando você ora, medita, contempla, você aumenta a sua capacidade de tomada de decisão. Não é interessante isso? Isso quer dizer que, no momento que você se conecta com o sentir, através da ferramenta da oração, da meditação e da contemplação, isso configura que você vai conseguir conectar com seu coração e vai conseguir dar voz aos passos evolutivos que você precisa seguir logo adiante. Sabe por que eu digo isso? Porque nós temos certa dificuldade, eu digo nós, todos nós, tá? Eu também, né? Temos certa dificuldade de compreender qual que é o nosso próximo passo evolutivo, né? Então, sempre o nosso próximo passo evolutivo é algo que precisa ser demonstrado não pelo nosso pensamento, e sim pelo nosso coração. Compreende? Para isso,
eu montei, estruturei, né, percebendo justamente essa dificuldade que as pessoas têm, eu estruturei uma sequência de 21 meditações, né? Então, se você quiser fazer, entenda que isso não é um curso, não estou vendendo curso para você, tá? É totalmente gratuito. Você entra lá no meu YouTube, tá? Meu YouTube é Leonardo Alves 574, tá? Procura lá depois, Leonardo Alves. Ou depois o Pedro coloca aqui embaixo tanto o YouTube quanto também o Instagram para você seguir, mas no YouTube, né, existe aquela playlist e você clica naquela playlist e nessa playlist existe lá uma pastinha escrito expansão de consciência, 21 dias de expansão de consciência. Na hora que você clica nessa playlist, abre uma sequência de meditações que você pode fazer uma ou mais por dia, justamente para que a gente possa expandir essa consciência, a nossa consciência, ou seja, expandir a conexão do da nossa percepção a partir do sentir. Então, todas as meditações, que na verdade eu chamo de ativação energética, porque existe uma emanação de energia e cada uma das ativações energéticas dos 21 dias de expansão de consciências, elas são canalizadas. Então, justamente por ser canalizadas e existir também uma emanação de energia, eu as chamo de ativação energética. Então, você pode ir lá fazer a ativação energética de 21 dias. Ainda não completou os 21 dias, então você pode entrar no meio, mandar para um amigo, porque isso vai te ajudar bastante nesse processo de conexão com o coração, né? Então, diante a tudo isso, né, se conectar com o coração, né, é algo que nós precisamos fazer, porque o mundo carece muito disso, né? O mundo precisa muito dessa conexão com o coração. Nós pensamos tanto e temos capacidade de encontrar soluções para tantas coisas, temos capacidade de mandar um foguete para além das nossas camadas aqui da Terra, né? Existem projetos de mandar, né? Já teve sonda que pousou em Marte, né? Já mandamos o homem para a Lua e nós não conseguimos resolver a nossa dificuldade de lidar com o ser humano ao lado. Percebe? Como nós somos complexos, né? Nós temos um potencial muito grandioso, mas somos também muito, muito complexos. E o ser humano, ele tem uma ideia, né? Uma ideia muito autocentrada de que nós somos os únicos aqui que pensa, que estrutura. E veja só, se você for analisar a sequência de evolução da espécie, né, quantas espécies já sumiram, né? E nós, seres humanos, somos apenas uma entre bilhões de espécies, né, que aqui moram. E, de fato, é a única espécie que ainda não faz o seu papel evolutivo. Não é delicado isso? Se você pegar o reino mineral, ele faz o seu papel evolutivo. O reino animal, ele faz o seu papel evolutivo. O reino vegetal faz o seu papel evolutivo. Os devas fazem o seu papel evolutivo. O ser humano é o único que não faz o seu papel evolutivo. Nós precisamos aprender muito e nós estamos absolutamente atrasados. E o caminho
é em direção ao nosso coração. Acredite nisso. Ou seja, eu bato nessa tecla incansavelmente. Por qual motivo? Porque ir para a direção do sentir, quando eu falo ir em direção ao coração, é em direção ao sentir. Não é interessante isso? É ir em direção a esse nosso sentir. Vocês já perceberam que instintivamente, quando nós vamos nos referir, né, ao nosso eu, a gente sempre aponta aqui para o coração? Você já percebeu isso? A gente nunca fala assim, olha, eu, e aponta para o seu cotovelo, ou eu aponta para o seu pulso, ou eu aponta para a sua cabeça, né? Nós falamos assim, olha, quando eu penso, né, o meu pensar, você pode apontar para cá, mas as mãos sempre levam, olha, eu posso dizer uma coisa para você. Né? Geralmente a mão, ela sinaliza que esse eu ela está guardado aqui. Percebe? Toda a nossa cognição certamente está guardada aqui na nossa, no nosso cérebro, com todos os processamentos, só que o ser, né? O ser, ele está no corpo, conectado ao corpo, mas ele também pode viver uma experiência extrafísica. Existe experiência, por exemplo, as EQMs, experiência quase morte, explicam exatamente isso. Se você pega, por exemplo, os estudiosos, como por exemplo Wagner Borges, que estuda a saída do corpo para que seja feito ali um trabalho evolutivo, né? É um treinamento de saída do corpo, é justamente a sua consciência saindo do corpo. Então isso existe. Existem estudiosos que se debruçam a estudar e ensinar outras pessoas também. Então, de uma pequenez muito significativa pensarmos que nós somos apenas aquilo que pensamos. Na realidade, aquilo que pensamos só é uma parte ínfima de toda uma grandiosidade na qual fazemos parte. Então, a partir do momento que nós começamos a nos abrir para essa dimensão, seguramente conseguimos perceber que esse silêncio interior, essa conexão com o nosso coração, a conexão com o sentir, é o que precisamos para perceber o nosso próximo passo evolutivo. Que, inclusive, uma das ativações energéticas lá da expansão de consciência, que eu ainda estou gravando, né, para completar os 21 dias, eu disponibilizo uma ativação por dia. Então, um dos passos, um dos dias, trabalha exatamente isso. Né? Exatamente a questão de qual que é o seu próximo passo evolutivo. Então, deixe esse pensamento aí, né, para perceber qual é o seu próximo passo evolutivo. O que você precisa silenciar na sua mente? O que você precisa conectar com você para perceber a sua essência? E na percepção da sua essência, o que você precisa soltar? Será que é uma raiva que você precisa soltar? Será que é um perdão que você precisa liberar? Será que é uma situação delicada, uma tristeza que você vivencia? O que será que você precisa deixar para trás para dar objetivamente o seu passo evolutivo? Vamos pensar nisso. Sabe por quê? Porque nós precisamos de boas perguntas, mesmo que nós não saibamos especificamente a resposta. Quando nós fazemos uma boa pergunta, é especificamente a pergunta que nos conduz para a resposta que precisamos. Pense nisso. A pergunta é um
uma instrutora para que a gente possa seguir o caminho do desenvolvimento, o caminho da luz, o caminho do amor e do coração que nos conecta diretamente para o sentir. Esse foi o recado de hoje, nesse papo aqui descontraído, para que a gente possa gradativamente ir conectando com o amor e conectando com o nosso coração e assim poder expandir isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Olha, segunda-feira que vem eu te encontro por aqui, viu? Às 10h30, toda segunda-feira, Luz e Cura aqui com o Léo Alves. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.